Boa noite, amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá. Vamos dar início ao nosso culto. Gostaria de ler dois versículos que encontram-se no Salmo 139, versículo 23 e 24, que diz: Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me, conheces os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos cultuar a Deus nesse momento? Boa noite. Antes de orarmos juntos, vamos ler dois versículos. O primeiro, Salmo 94, 19, que diz assim: Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. E o outro em Salmo 116, 7, que diz assim: Retorne ao seu descanso, minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Vamos orar. Maravilhoso Deus, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Graças te damos, ó Pai, pela certeza de que não estamos sós, não estamos abandonados nesse momento tão tempestuoso, mas o Senhor está conosco. O Senhor nos tem em tuas mãos e isso traz paz ao nosso coração. Querido Deus, toma nossas vidas em tuas mãos. Direciona-nos, ó Deus, a fazermos a tua vontade. Também te pedimos, ó Deus, visita cada pessoa das nossas famílias, ó Deus. Aqueles que já te conhecem, ó Pai de amor,
que o Senhor firme mais e mais cada um nos teus caminhos. Aqueles que estão desviados ou afastados, ó Pai de amor, traga-os para perto de Ti, Senhor. Ó Deus bendito, nós oramos por todas as famílias da nossa igreja. Só o Senhor sabe o que está se passando na casa de cada um. Só o Senhor sabe as necessidades que cada família tem enfrentado. E nós clamamos pelo Teu socorro nos lares, ó Deus. Querido Deus, também visita todos os leitos de hospital, ó Deus. Cada leito onde estiver alguém adoentado, ó Deus, que o Senhor derrame da Tua cura, ó Deus, derrame saúde, ó Pai. Cada pessoa, ó Deus, no mundo que está em sofrimento nesse instante, ó Pai, que o Senhor socorra, conforte, leve, ó Deus, o Teu consolo, o Teu amor. Visite, Senhor, todas as lideranças dos países, ó Pai, quebrantando aqueles corações para que eles olhem com misericórdia para o Teu povo. E recebe, ó Pai, todo o nosso agradecimento, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Quando as horas no relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu olho pra Ti e espero em Ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidades pra você. Eu cuido de Ti, eu cuido de Ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. E também boa noite àqueles que não são membros da igreja, mas que estão conosco, assistindo os nossos cultos à distância. Que a graça do Senhor seja sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus em todos os lugares do mundo. Vamos ler a porção da Escritura que é reservada para hoje. O texto da Escritura que vou ler diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus,
primeiro versículo, Hebreus 11, versículo 1, e o segundo texto, Hebreus 11, versículo 3a. O tema de hoje é o bom aproveitamento da fé. O bom aproveitamento da fé. A ideia principal que nós precisamos, se possível, guardar na memória é que o bom aproveitamento da fé depende de outros elementos além da fé. É isso que nós vamos ver nesta noite. Vamos lembrar um pouco a ideia de fé. O escritor aos Hebreus, ele não define fé. Ele fala das relações da fé com as outras experiências do ser humano e dos resultados, as consequências da fé. Mas nós podemos imaginar que fé é um tipo de relação experimentada entre seres inteligentes, na qual se estabelece um compromisso mútuo com base na confiabilidade, em que o mais fraco é apoiado pelo mais forte. Numa relação de pai e filho, é uma relação de fé. O filho acredita no pai e há uma confiabilidade mútua. Mas o pai é o mais forte. Então espera-se que o filho seja socorrido pelo pai. Na relação de fé, há um mais forte em quem se crê e o mais fraco que crê. E aquele em quem se crê é mais forte, é mais poderoso e é ele que socorre. Essa fé é fé no sentido geral. A fé entre os cônjuges, a fé no sócio, a fé do filho no pai. Então esta é a fé no sentido geral. Mas também a fé cristã, na religião bíblica, a fé é um relacionamento entre os seres humanos e Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a fé no sentido restrito. Na fé cristã, nós cremos em Deus. O Senhor é o objeto da nossa fé e nós acreditamos que essa fé é benéfica. Então, podemos imaginar a fé no sentido geral, quando a fé generalizada, e uma fé restrita, uma fé específica. O crente crê em Deus por meio de Jesus Cristo. Pois bem, eu falei que a fé, para ser bem aproveitada, ela precisa de reforço, digamos assim. O bom aproveitamento da fé depende de 3 elementos de acordo com o texto que nós lemos. O bom aproveitamento da fé depende do conhecimento, depende da esperança e depende do bom senso. São esses elementos que a gente encontra aqui. Mas por que eu estou falando de bom aproveitamento da fé? A fé é generalizada. Todo mundo crê, todo mundo tem fé. Há milhões de pessoas no mundo inteiro com várias crenças, budistas, muçulmanos, hindus, católicos, evangélicos, vários tipos de católicos, vários tipos de evangélicos. Então a fé é muito disseminada. Mas o que a gente vê é que, apesar de quase todo mundo ter fé, o aproveitamento é pequeno. A prática da religião deveria produzir muito mais resultado do que produz. A prática da fé produz muito menos resultados do que deveria produzir.
Nós então devemos imaginar que deve haver um jeito de que nossa fé seja mais proveitosa, que traga mais recursos, que traga mais benefícios e que possa nos dar uma vida de mais ajustamento, de mais esperança, de mais amor. Então, o primeiro elemento que eu quero mencionar, que é elemento que nos permite aproveitar mais a fé, já que temos fé e pouco aproveitamento. Então, o primeiro elemento que nós encontramos aqui é o conhecimento. O texto diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Aqui há uma relação entre a fé e o conhecimento. Pela fé, nós conhecemos. O texto diz que o conhecimento de Deus, o conhecimento do universo, estão relacionados à fé. Quero discutir duas questões sobre este assunto. A fé deve levar ao conhecimento. Ou seja, se nós temos fé, nós também precisamos conhecer mais. Dessa forma, então, nós aprendemos que a fé, ela nos permite alcançar conhecimento. E o conhecimento aprimora a nossa fé. Nós encontramos vários elementos na Bíblia que explicam essa necessidade. Quando Deus estava com seu povo no deserto, na saída do Egito, certa vez, o povo reclamou por falta de pão. E a palavra de Deus veio através de Moisés. E essa palavra disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que essa passagem ensina é que nós precisamos de pão, precisamos de ar, precisamos de água, precisamos de agasalho, mas não vivemos só disso. Na verdade, nós vivemos da palavra de Deus. Então, nós não dependemos somente da fé. Nós também dependemos do conhecimento que Deus nos dá por meio da sua palavra. Então, a fé nos leva até o conhecimento. O texto diz assim: pela fé entendemos. O conhecimento em profundidade é o que se menciona aqui. Esse pela fé conhecemos trata de um conhecimento profundo. O verbo noel, na língua grega, significa um conhecimento de longo alcance. Não um conhecimento mesquinho, mas um conhecimento muito rico e muito produtivo. É esse o conhecimento que o escritor aos Hebreus menciona aqui. A fé nos leva ao conhecimento. Aprendemos que Deus criou o mundo, ou criou os mundos. O texto diz que Deus criou os mundos, nós conhecemos pela fé que Deus criou os mundos. Isso significa que Deus criou tudo aquilo que ocupa espaço no universo. E mais, todo o tempo durante o qual esses elementos podem ser observados, a eternidade. Nós entendemos que Deus criou o universo e também criou o tempo no qual esse universo é visto. Então ele criou a própria eternidade. Nós temos esse conhecimento profundo. E quando nós quisermos praticar a fé, nós devemos lembrar que a nossa fé é depositada no Deus que criou todo o mundo, todas as coisas, e ainda criou o tempo no qual todas as coisas subsistem. Em segundo lugar, o conhecimento da ação de Deus de produzir transformações mediante a sua palavra.
Aqui o texto menciona a expressão rema. Rema é a palavra. O escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus transformadora, rema, criou o universo. Pela sua palavra, ele criou o universo. Quando nós exercitamos a fé, precisamos nos lembrar das características daquele a quem nós depositamos a nossa fé. Nós cremos num Deus que criou todo o universo e nós cremos num Deus que criou o tempo. O cientista diz que o universo é espaço-tempo. Deus criou o espaço, criou as coisas que estão no espaço e criou o tempo em que essas coisas podem ser observadas. Quando nós expressamos nossa fé, nós podemos expressar a fé no conhecimento pleno de Deus. Eu disse que a fé leva ao conhecimento e também que o conhecimento leva à fé. O texto diz que a fé nos permite entender e que o entendimento nos permite crer. A fé e o conhecimento são interdependentes. As pessoas que têm fé devem querer entender cada vez melhor a natureza daquele em que nós cremos. Nos dias de hoje, o grande problema é que existe muita fé e pouca compreensão das coisas de Deus. Não se valoriza muito o estudo da Bíblia, não se valoriza muito a leitura dos livros que falam de Deus. As pessoas querem mais ter algumas emoções e pouco entendimento. A fé nos leva ao conhecimento. O conhecimento nos leva à fé. Quando o apóstolo Pedro e João foram ao túmulo ver Jesus que estava sepultado, eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Eles não criam que Jesus tinha ressuscitado. Mas João e Pedro entraram no túmulo e viram as vestes no túmulo. E o texto de João diz assim, de João, o escritor, diz que aquele discípulo entrou no túmulo, viu e creu. Quer dizer, a crença no Cristo ressuscitado dependeu do conhecimento da condição do túmulo. A maneira como o túmulo estava e a maneira como as roupas de Jesus estavam, levou João a concluir que Cristo estava vivo. Ele viu, ele creu. Nós queremos muitas vezes crer e não queremos ver. Não queremos procurar novas experiências, novas informações, novos conceitos, nova compreensão da vida, das coisas e da religião. Pois bem, a fé e o conhecimento são interrelacionados e interdependentes. Aquele que crê deve conhecer, e aquele que conhece deve crer. O outro elemento, o segundo elemento, é que o bom aproveitamento da fé depende da esperança. Lemos, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A palavra esperar e a palavra esperança têm a mesma origem gramatical. Elas vêm do mesmo termo, da mesma raiz. Quando diz que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos, nós estamos falando que a fé depende ou se relaciona com a esperança, porque esperar conduz ao pensamento da esperança. O bom aproveitamento da fé depende da esperança. O texto diz, como já li, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. As coisas que nós esperamos são o alvo da nossa esperança. O que esperamos focaliza a nossa esperança.
O que nós esperamos? Eu relacionei algumas coisas que geralmente nós esperamos, ou seja, objetos da esperança. O texto diz que a fé é o firme fundamento, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. Então a fé é o firme fundamento da nossa esperança. Então nós esperamos salvação eterna, nós esperamos suprimento das carências, nós esperamos vitória nas lutas, nós esperamos vida de paz, esperamos socorro divino, esperamos sobrevivência. São elementos que estão dentro do escopo da nossa esperança. A esperança é o objeto da fé. Se uma pessoa não espera nada, também ela não precisa de fé. Quando se diz aqui que a fé é o firme fundamento da esperança, é mais ou menos como se a fé fosse uma prateleira, um fundamento, uma base. E naquela base, em cima daquela base, alguém pode colocar um vaso. Então o vaso seria a esperança e a prateleira a base. A fé é a base da esperança. É o fundamento da esperança. Então, se nós temos esperança, a nossa fé é mais bem aproveitada. A fé sem esperança não vale para nada. Se você constrói uma prateleira e não coloca nada em cima dela, ela é inútil. Mas se por outro lado você tem um vaso e não tem a prateleira para colocar, então o vaso não se consuma, não se realiza. Então é importante que nós tenhamos alvos na nossa vida, que nós tenhamos focos na nossa vida, que nós focalizemos o que nós queremos. Queremos a salvação de Cristo, queremos que as nossas carências sejam supridas, queremos vitória nas lutas, queremos cura das nossas doenças, e com base no que nós esperamos, nós vamos nos firmar na fé. A fé e a esperança são interdependentes. A fé é o fundamento e a esperança é aquilo que se apoia no fundamento. Um outro razoado que eu posso fazer é que a esperança, ela inclui duas realidades: o sentimento e a realização. A esperança pode ser apenas uma coisa na nossa cabeça. Ela pode ser uma coisa no nosso emocional. Uma pessoa pode ter esperança como algo que está no seu psiquismo. Mas a esperança plena, ela não é apenas um sentimento, ela também é realizações. O capítulo 11 de Hebreus tem a lista dos chamados heróis da fé. Esses heróis da fé tem uma lista de 16 nomes e mais outros cujos nomes não são mencionados, que são os heróis da fé do Velho Testamento, do tempo passado. O livro de Hebreus menciona Abel, o primeiro herói da fé mencionado na Bíblia. Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. Vejam que coisa interessante. Esses homens e mulheres, eles são considerados heróis da fé não por causa do que eles sentiam, mas por causa do que eles realizaram. Eles são mencionados e são mencionados os seus feitos, o que eles fizeram. Cada um deles empreendeu grandes realizações.
E por isso eles são os heróis da fé. Eles não são heróis da fé porque eles tinham uma sensação de esperança, porque eles tinham um sentimento, uma coisa na cabeça, de achar que no futuro coisas boas vão acontecer. Não. Eles são heróis da fé por causa das grandes realizações. Abraão saiu de uma terra, da sua terra, para ir para uma terra que ele não conhecia. Abel apresentou a Deus o sacrifício de que Deus gostou. Moisés tirou o povo do Egito. Jefté libertou o povo de Israel. Samuel foi o juiz e foi o profeta. Então é bom lembrar que a esperança comporta impulso de realização. Quem tem esperança não fica de braços cruzados. Um jovem pode ter esperança de fazer um curso superior, de fazer uma pós-graduação, mas ele não vai alcançar o que ele espera se ele ficar de braços cruzados. A esperança nos induz à ação. Se temos esperança, temos de agir. E se nós agimos, aí nós teremos o melhor aproveitamento da fé. Eu tenho fé e pratico a minha esperança. Então, nesse sentido, a minha fé é mais bem aproveitada. Como disse no início, muitas vezes pessoas têm fé, mas vivem como se não tivessem, porque elas não aproveitam. É como uma pessoa rica que não usa a sua riqueza e vive doente, sem remédio, vive sentindo frio, sem comprar uma roupa. Apesar de ter dinheiro, essa pessoa não aproveita. Pois bem, o bom aproveitamento da fé implica também na esperança. E o terceiro elemento, e o último, diz que o bom aproveitamento da fé depende de bom senso. O texto diz: fé é a prova das coisas que não se veem. Eu aqui quero focalizar a palavra coisas. A fé é direcionada para coisas. Ela é prova de coisas. É prova das coisas que não vemos. A expressão coisas é tradução de uma palavra grega, pragma. Pragma é a palavra que deu origem à nossa palavra pragmático. Pragmático descreve aquilo que tem valor prático. Ou seja, a nossa fé não é uma fé numa coisa absurda. Não é uma fé irracional. Uma vez eu vi uma pessoa falando sobre que essa pessoa dizia que a baleia engoliu Jonas. Na verdade, não era a baleia, né? Mas tradicionalmente se fala que a baleia engoliu Jonas. E outra pessoa disse: mas isso é um absurdo, que uma baleia engoliu um homem. Na verdade, baleia não pode engolir um homem. Sua garganta é pequena. Mas há muitos peixes muito grandes que podem engolir pessoas. E há histórias de pessoas que foram engolidas por grandes peixes. Só que nesse caso, essas pessoas não sobreviveram e Jonas sobreviveu. Então, um disse que a baleia engoliu Jonas. E o outro disse: mas isso é um absurdo. Eu não acredito. Aí ele diz assim: eu creio em tudo que a Bíblia fala. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu ainda assim acreditaria. Então isso seria um absurdo. Deus não ia mandar alguém acreditar que um homem engoliu uma baleia. Essa crença que as pessoas demonstram, numa posição de literalidade, de fundamentalismo, de querer acreditar nas coisas da forma como são escritas sem tentar compreender, isto é um problema. O bom senso que é necessário está explícito aqui, porque coisas
são pragma. Pragma são coisas razoáveis e não são coisas absurdas. Então, as coisas de que a fé é prova são coisas pragmáticas, coisas que podem acontecer na prática. São coisas passíveis de acontecer, ou possíveis ou passíveis de acontecer. A nossa oração tem que ser pragmática. Ou seja, temos que pedir coisas que na prática, na experiência humana e na razão são execuíveis, são passíveis de acontecer. Em segundo lugar, o bom senso. O que é o bom senso? O bom senso é a capacidade de raciocínio com base na razão e na experiência. A nossa oração deve ter um conteúdo que tenha fundamento na razão, que seja razoável, e na experiência. Eu conheci um moço que estava pedindo a Deus para ficar invisível, porque tinha muito medo de assaltante, e se Deus fizesse ele invisível, não correria o risco de ser assaltado. Mas pedir para ser invisível é absurdo. Nunca em lugar nenhum, não consta na experiência da humanidade que Deus fez alguém invisível para não ser assaltado. Então está fora da experiência. O bom senso tem base na razão, naquilo que é lógico, que tem uma lógica, e na experiência. A experiência diz aquilo que nós podemos observar no dia a dia. O bom senso é estar de acordo com as leis estabelecidas por Deus para o funcionamento da vida. Então nós vamos pedir a Deus coisas que estão de acordo com as leis que Ele estabeleceu no universo. Então Deus tem as leis para curar, as leis para dar alimento, as leis para proteger de animais. Então Deus criou as leis. E as nossas orações têm que ser de acordo com as leis que Deus estabeleceu. Isso que é bom senso. Pois bem, as pessoas que dizem ter fé, muitas vezes elas têm uma fé que não está baseada no bom senso. Aí ela não aproveita bem a fé. A fé, para ter bom aproveitamento, precisa estar baseada no bom senso. Por quê? As coisas são pragma, coisas pragmáticas, coisas que estão dentro do bom senso. Há muitas pessoas que têm uma certa vaidade por causa da sua crença, por causa da sua fé. E às vezes, a fé que essas pessoas demonstram é infantil, porque não é baseada na razão e na experiência. O bom senso indica que nós precisamos ter uma fé que tenha sentido do ponto de vista da razão e da experiência. Há alguns anos, faz tempo já, eu vi um noticiário na televisão que nos Estados Unidos os pais de um menino foram presos. Eles tinham um menino que tinha diabetes. Ele precisava de tomar insulina. E ele tomava insulina. Mas na igreja deles foi feita uma campanha para que todo mundo que tomava remédio deixasse o remédio e depender só da fé em Cristo. Depender só da fé em Deus. Eu sei de outras igrejas onde isso foi proposto. Ninguém aqui mais vai tomar remédio. Ninguém aqui mais vai tomar remédio porque nós vamos só depender da fé. Todo mundo vai ficar curado sem remédio. E esses pais não deram a insulina do filhinho e o filhinho morreu. Os vizinhos denunciaram e eles foram presos e responderam um processo porque exerceram uma fé tola. Deus deixou os recursos para nós sobrevivermos. A insulina
é um instrumento de Deus para os diabéticos. E se Deus deu os elementos da natureza, nós devemos usá-los. Algum tempo depois eu vi outra vez um documentário de uma seita, também nos Estados Unidos, porque de tempo em tempo surgem muitas seitas. E essa seita de fundamentalistas querem pegar a Bíblia ao pé da letra. A Bíblia diz lá numa certa passagem que se os crentes pegassem serpentes, elas não lhe fariam mal. Tem uma passagem lá. Há pessoas que querem pegar as coisas sem compreender. E nessa igreja, eles usaram essa passagem e disseram que eles iam para a montanha onde havia serpentes. E lá eles iam provar que a Bíblia estava certa. Que eles iam pegar nas serpentes e que eles não morreriam, não sofreriam nada. E essa igreja, esses irmãos, foram num monte lá onde havia muitas serpentes. E vários deles seguraram serpentes. Alguns não sofreram nada, porque nem sempre a cobra pica uma pessoa. Nem sempre. Então alguns não foram picados. Mas alguns foram picados e morreram. Então essa é uma fé que está fora do bom senso. Eles não aproveitaram a fé. Eu soube agora com a questão da pandemia, que está tudo muito dito, tudo muito proclamado, de um grupo de pessoas que queimaram as máscaras. Porque eles disseram, nós vamos ser protegidos por Deus, nós não precisamos de máscara. E a igreja queimou as máscaras e ficaram sem máscaras. Porque diziam, pela nossa fé, nós não precisamos. A nossa fé é suficiente para nós sermos guardados da Covid-19. Então nós não precisamos usar máscaras. E há pessoas que não falam isso, mas também não usam máscara. Não se protegem, não se cuidam. Então essas pessoas não tiram bom proveito da fé. Porque elas não usam o bom senso. A fé está direcionada para o pragma. A fé é direcionada para coisas pragmáticas. Coisas que têm sentido na razão e na experiência. A experiência humana diz que os diabéticos que param a insulina morrem. Isso que a experiência diz. A experiência humana não diz se um diabético para de tomar insulina, ele vai continuar bem. Isso não está na experiência humana. E a fé se baseia naquilo que é experimental. Coisa é pragma. Então nós devemos aproveitar o bom senso que Deus nos dá e com base no bom senso fazermos a Deus as nossas orações dentro das leis que Ele estabeleceu para nós sobrevivermos. Exercer a fé não é difícil, mas nós precisamos ter conhecimento, precisamos ter esperança, realizações e precisamos ter bom senso. Quero terminar fazendo uma analogia. A fé pode ser comparada a um automóvel. Um automóvel tem a parte básica, a estrutura básica e os acessórios. Para um automóvel funcionar bem, ele precisa ter os acessórios funcionando bem. Vamos imaginar que um automóvel muito bom, de boa qualidade, perfeito, não tenha os faróis. Esse carro vai ser pouco aproveitado, porque nas noites escuras ele não vai poder ser usado. Ou se ele não tem para-brisa, ele vai poder andar no dia de sol, mas quando estiver chovendo muito, ele não vai poder ser usado. Assim é a fé. A fé precisa de acessórios. É como um carro precisa de acessórios, para ser bem aproveitado em todas as circunstâncias. Se a fé é como um automóvel sem farol, então ela vai ser pouco aproveitada. Algumas vezes ela não vai funcionar. Então a fé precisa de acessórios. O conhecimento, de acordo com aquilo que Deus nos dá. Esperança, que é sentimento e ação. O esperançoso tem um sentimento no seu coração e tem força nos seus braços
para agir. Os heróis do Velho Testamento não apenas sentiam, mas também lutaram e trabalharam. E também o bom senso. Muitas vezes nós vemos pessoas que têm uma fé que não está baseada no bom senso. A fé tem que ser esclarecida no conhecimento, a fé precisa ser baseada naquilo que é pragmático, e a fé precisa estar cheia da esperança. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que a fé em nosso coração seja uma fé robusta, uma fé sem dúvida, uma fé alicerçada em outros recursos que Deus nos dá. Deus nos deu a fé, mas também nos dá conhecimento. Deus nos deu a fé e o conhecimento, mas também nos dá a esperança. Deus nos dá a fé, dá o conhecimento, dá a esperança e também nos dá o bom senso. É o nosso automóvel com todos os acessórios, vai ser mais bem aproveitado. Que a graça de Cristo esteja sobre o seu coração, sobre todos nós, e que nós nos lembramos disso. A nossa fé precisa ser bem aproveitada, porque há pessoas que dizem ter fé, mas as suas vidas não são vidas enriquecidas da experiência com um Deus maravilhoso. Senhor, abençoe a todos. Amém.